Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos a mais um vídeo da Palavra de Deus. Eu quero convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 11 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Queridos, eu quero estar trazendo uma mensagem hoje. Essa mensagem ela é destinada a pastores, missionários, líderes de uma forma geral e a todas as pessoas, naturalmente. Você que tem a sua família, você é um líder dentro da sua casa, você que estuda, você que trabalha, de repente você faz parte da liderança na empresa que você trabalha, e isso é uma forma que eu estou trazendo aqui para nós entendermos um pouco sobre essa questão da liderança. Não quero dizer que isso aqui vai resolver todos os nossos problemas, mas é uma questão de nós avaliarmos, é uma questão de nós olharmos para aquilo que nós estamos vivendo, saber o que nós estamos fazendo e como estamos fazendo. Muitas vezes a gente faz as coisas e achamos que não ficou bom, achamos que ninguém gostou. E quando se trata da liderança, principalmente liderança pastoral, missionários, líderes de célula, líderes de outros departamentos, às vezes nós também sentimos isso. Eu, como pastor, eu já senti isso algumas vezes. E eu queria trazer uma palavra para nós, e essa palavra eu vou primeiro contar uma história. Eu li aqui no livro de Efésios, capítulo 4, 11 ao 13, que fala que o nosso Deus deixou uns para pastores, líderes, para profetas, tudo isso para edificar o corpo de Cristo. E nós, como sendo essas pessoas que temos essa incumbência de exercer esse cargo dentro das nossas congregações, dentro dos nossos ministérios, nós precisamos entender sobre isso. Muitas pessoas que estão de fora, que não conhecem, acham que é tão bonito ser pastor. Realmente é. Ser pastor é uma atividade fantástica. Mas ele não é um mar de rosas, como muita gente aí fora pensa. A mesma coisa o missionário que sai daqui do seu estado, vai para um outro estado, ou mesmo até para fora do seu país, ele tem que ter muito amor às vidas, ele vai enfrentar muitas dificuldades, ele vai para uma cultura diferente. Então tudo isso tem que ser colocado na balança. E nós, como pastores e líderes, precisamos reconhecer isso, precisamos saber como é que funciona a nossa vida ali naquele momento, como ministério, o que nós estamos fazendo, será que nós estamos fazendo correto ou não? E às vezes nós achamos que não. Às vezes nós achamos por causa de circunstâncias que as coisas para nós não estão tão bem. Então eu queria começar essa mensagem contando uma história. Eu recebi esses dias aí no meu WhatsApp, eu achei muito bonita. E Deus me mostrou no coração uma história para trazer, uma mensagem para trazer em cima dessa história. Essa história que me contaram, que veio no meu WhatsApp, conta de um pastor que estava na sua igreja, esperando os seus membros chegarem, e aqueles membros demorando a chegar, ninguém chegava. De repente chegou duas crianças, daqui a pouco chegou mais um casal, sentou lá no fundo da igreja, chegou mais dois jovens, sentou mais no meio da igreja, e ele olhou, viu que o horário já estava passando e falou: tem que começar o culto. E aí começou a fazer a leitura da palavra, e nisso chegou mais um homem, ele olhou, aquele homem que estava chegando assim com uma roupa um pouco suja, uma corda na mão, uma coisa até estranha, que ele não entendeu, e aquela pessoa entrou também, sentou e assistiu o culto. Ele pregou com todo zelo, entusiasmo, falando da palavra de Deus, do amor de Cristo, trazendo uma mensagem justamente para trazer algo novo na vida daquelas pessoas. Mas ele percebeu ao final do culto que aquelas pessoas estavam inertes. Parece que nada aconteceu, sabe? O povo parece que não estava nem ali. Muito bem, terminou o culto, o pessoal foi embora, ele não conversou com ninguém, fechou a igreja e foi para sua casa. Quando ele estava se dirigindo para sua casa, no meio do caminho ele foi assaltado. Ele foi assaltado, dois jovens mascarados o pararam,
roubaram ele, os seus pertences, levaram inclusive uma pasta que ele estava na mão, que carregava sua Bíblia, agrediram esse pastor, e esse pastor foi para sua casa todo machucado, triste por tudo que tinha acontecido antes e mais o que aconteceu quando ele voltava para casa. Quando ele estava em casa fazendo, a esposa limpando as feridas, passando um remédio, ele falou para ela que aquele dia tinha sido o dia mais triste da sua vida, por causa de tudo aquilo que ele viu. Aquele momento que ele pregou a palavra, parece que não tinha ninguém ouvindo. Ele falou, meu Deus, o que aconteceu? E quando ele estava voltando para casa, ainda aconteceu que ele foi assaltado, foi roubada a sua pasta com a sua Bíblia e seus pertences, e ele entendeu que aquele dia era o dia de maior fracasso no seu ministério. E seria o dia que também ele sentiu o mais infrutífero da sua vida como pastor. Ou seja, aquele homem estava arrasado. Por tudo aquilo que ele viu, por tudo aquilo que ele pôde ver durante o tempo que ele estava fazendo o culto e quando ele voltou para sua casa. Aquilo entristeceu muito aquele homem, ele pediu para o ministério, aonde ele fazia parte, pediu para o ministério transferir ele para um outro lugar, que aquele momento para ele não estava sendo bom. Aí o ministério transferiu. Há muitos ministérios que fazem essa transição, dependendo da necessidade, né, ou talvez até do pedido do pastor ou do obreiro que está naquela igreja. E esse pastor foi transferido para uma outra igreja. Lá na outra igreja ele ficou bem, trabalhando, fazendo a obra do Senhor, viu a igreja crescer, amém, foi um tempo muito bom na vida dele. Até que alguns anos depois, uns 5, 6 anos depois, o ministério, na pessoa do seu presidente ou do seu pastor setorial, chamou ele de volta, falou, meu amigo pastor, você vai ter que voltar para aquela igreja, lá nós precisamos mandar um pastor para lá e esse pastor é você. Aí ele ficou meio triste de ter que voltar para aquela igreja onde ele se sentiu tão mal, mas voltou, obedeceu, foi obediente e falou para ele, não, tudo bem, eu vou. E o pastor que o convocou para lá falou, não, fica tranquilo, aquela igreja agora está diferente, ela cresceu, ela está maior, ela está mais bonita, foi feita uma reforma nela, tem mais membros, você vai ver que lá está bom. Ele foi, fez aqueles trâmites legais, alugou lá a casa onde ele ia morar e foi para lá. E quando ele chegou na igreja, ele percebeu que realmente a igreja estava diferente. E ele pensou, né? Falou, realmente acho que precisava eu ter saído daqui para que a coisa melhorasse. Vamos ver se agora eu consigo manter. E ele começou a fazer lá os seus primeiros contatos com os membros, com os cooperadores. E num culto de domingo, num domingo em que a igreja estava lotada, uma igreja bonita, né? Aí ele foi fazer a ministração da palavra e ele resolveu contar aquilo que havia acontecido com ele anos atrás, quando ele era membro, pastor daquela igreja. Os membros, a maioria não o conheciam. E quando ele começou a contar, ele contou sobre as pessoas que estavam na igreja, a palavra que ele trouxe, ele falou justamente também sobre o assalto que ele sofreu, as perdas que ele teve, a tristeza que veio no seu coração. E quando ele estava encerrando aquilo ali, um homem levantou a mão e pediu, pastor, eu poderia dar um breve testemunho? E o pastor permitiu. Aquela pessoa pegou o microfone, olhou para ele e falou assim, pastor, aquele dia em que o Senhor disse que foi o pior dia da sua vida, eu e essa mulher éramos o casal que estávamos aqui na igreja. Nós tínhamos saído da nossa casa com o intuito de resolver a nossa situação e a separação total. Nós estávamos com o nosso casamento em embaraço. Nosso casamento estava, a nossa vida, a nossa história estava se destruindo, estava se desmoronando a nossa família. E naquele dia, quando eu estava passando na frente dessa igreja, eu entrei com a minha esposa aqui. Nós sentamos lá nas últimas cadeiras. E a palavra que Deus colocou no seu coração restaurou o meu e o nosso casamento. Restaurou a nossa vida. Nossa vida foi restaurada, o nosso casamento foi restaurado. Nós retomamos a nossa história como casal. Reconstruímos o nosso lar. E hoje nós estamos muito bem casados e sem a mínima possibilidade de separação. E tudo isso foi por causa daquela palavra que o Senhor trouxe naquele dia e que de alguma forma trouxe algo no nosso coração. O pastor ficou meio assustado com aquilo.
De repente uma outra pessoa levantou a sua mão e pediu: pastor, eu também queria dar um breve testemunho, o senhor me permite? Aí o pastor permitiu. E aquele homem chegou ali na frente e falou: pastor, eu sou empresário nesta cidade. E eu tenho convocado todos os empresários daqui para nós ajudarmos a igreja. E não sei se o senhor lembra como a igreja era antes. Hoje a igreja está diferente. Eu convoquei alguns empresários que inclusive fazem parte hoje desta igreja, desta congregação. E eles nos ajudaram, nós resolvemos essa questão. Construímos uma igreja, um espaço maior na igreja, criamos salas de departamentos, pintamos. O senhor pode ver que a igreja está bem bonita. E ele falou assim: naquele dia que o senhor estava aqui pregando a sua palavra, que o senhor disse que foi o pior dia da sua vida, eu fui aquele homem que entrou com aquela corda na mão, todo sujo. Sabe o que é, pastor? Eu sou empresário nessa cidade há muitos anos, e naqueles dias eu estava com a minha empresa ao ponto do caos. A minha empresa estava se deteriorando, a minha empresa estava entrando em colapso econômico. Naquele tempo eu estava entrando em falência, eu estava endividado com tudo, com banco, com empresas, fornecedores, e eu achava que a única coisa que eu poderia fazer na minha vida era me matar, era me suicidar. E eu fui até a beira daquele rio que tem aqui próximo, levei a corda que estava nas minhas mãos, e eu tentei me enforcar, mas a corda quebrou. Quando a corda quebrou, eu caí dentro do rio, ali na beirada do rio, por isso eu cheguei aqui todo sujo. Mas quando eu estava indo buscar uma outra corda. Foi quando eu vi a igreja aberta e eu entrei. E quando eu entrei, eu escutei a palavra que o senhor estava começando a pregar. E aquela palavra trouxe algo novo no meu coração. Eu saí daqui decidido a não me matar mais. Eu fui na minha casa, eu mudei de roupa. No dia seguinte eu saí da minha casa, procurei os meus fornecedores, sentei, conversei com cada um deles, procurei os bancos aos quais eu devia, procurei as pessoas aos quais eu estava devendo, negociei com todas elas, elas me deram uma oportunidade de restaurar o meu negócio. E algum tempo depois eu estava com a minha empresa restaurada. Hoje eu sou um dos empresários mais bem-sucedidos desta cidade, porque o Senhor trouxe aquela palavra naquele dia e aquilo trouxe algo no meu coração. Pastor, a tua palavra não foi em vão, pastor. Aquele dia não foi um dia infrutífero, aquele não foi o pior dia da sua vida. Nisso, um diácono que estava na porta, saiu da porta e veio na direção do pastor em lágrimas. Pediu para o pastor se podia dizer alguma coisa, e o pastor autorizou. Aquele diácono com os olhos cheios de lágrimas, ele falou: eu quero pedir perdão para a igreja. E eu quero pedir perdão ao Senhor, meu pastor. Aquela pessoa que o assaltou e o agrediu naquele dia, aquela pessoa era eu e um outro rapaz. Só que naquele dia, quando nós saímos dali onde deixamos o Senhor, nós fomos fazer um outro assalto. E o meu amigo foi abatido pela polícia. Eu fui preso. Passei 4 anos preso numa penitenciária. Só que eu levei comigo aquela pasta que nós havíamos roubado do Senhor. Aquela pasta havia uma Bíblia dentro dela. E aquela Bíblia foi o que me fortaleceu quando eu estava preso. E eu lembrei de sua pregação todos os dias da minha vida. Lembrei daquela pregação que o Senhor trouxe naquele dia, em todos os dias que eu estive preso. E foi aquilo que me sustentou dentro da cadeia. Eu me converti a Jesus lá dentro, e quando eu saí de lá eu procurei essa igreja. Aqui eu me tornei membro, aqui eu fiz os estudos necessários, me consagraram diácono, e eu estou aqui hoje diante de Deus e destas testemunhas pedindo perdão ao Senhor. Aquele diácono em lágrimas se ajoelhou, aquele pastor o perdoou naquele momento, e aquele pastor percebeu que naquele dia, há alguns anos atrás, não tinha sido o pior dia da sua vida, mas talvez tenha sido um dos melhores, apesar dele não ter enxergado isso. Esta palavra é para você, meu amigo, irmão, pastor, missionário, que dirige uma igreja, que dirige departamentos, você que está além das fronteiras do nosso estado e além das fronteiras do nosso país. Eu espero que esta palavra chegue até você também. Você que está aí fora, não pense que você não tem valor. Não pense que você é uma pessoa que não está sendo ouvida, porque Deus usa a sua vida.
Eu tive uma oportunidade rica há uns anos atrás, porque muitas vezes quando nós estamos ministrando a palavra, vem a impressão de que ninguém está nos ouvindo. Certa vez eu fui convidado para ministrar a palavra numa das igrejas do nosso ministério, igreja que eu já tinha ido algumas vezes, e naquele dia eu trouxe uma palavra e durante a pregação, parece-me que as pessoas estavam todas dispersas. Eu olhava para um lado, eu olhava para o outro. Eu percebia no meu coração, na minha mente, estava dizendo, não tem ninguém te ouvindo. Não tem ninguém ouvindo o que você está falando. Mas mesmo assim, eu ministrei com todo o meu coração. Eu ministrei com todo o meu amor naquele dia. Eu procurei trazer uma palavra de Deus naquele dia. Eu creio que aquela palavra era uma palavra de Deus. Ao final do culto, algumas pessoas me cumprimentaram, como eu conheci alguns, e uma pessoa me pediu para falar comigo, eu me afastei para um canto da igreja. Aquela pessoa pegou na minha mão e perguntou, pastor, eu posso te dar um abraço? Falei, claro, meu querido. E eu abracei aquela pessoa, era uma pessoa até maior do que eu. Irmãos, aquela pessoa começou a chorar copiosamente, abraçado comigo. E dizendo, obrigado, pastor, pela sua palavra. Obrigado pela palavra que Deus colocou no seu coração para o Senhor trazer hoje aqui. Eu estava decidido a largar tudo. Eu saí da minha casa dizendo, se Deus não falar comigo hoje, eu não piso mais naquela igreja e em mais igreja nenhuma. A minha vontade era tirar minha própria vida. E aquele homem chorava, eu me comovi muito com aquilo. Eu fiquei muito alegre de saber que a palavra que Deus havia colocado no meu coração havia trazido aquilo no coração daquele moço. Aquilo me deixou muito feliz. Mas antes, quando eu estava ministrando a palavra, parecia que ninguém estava me ouvindo. Parecia que eu estava jogando palavras ao vento, que ninguém ouvia. Então, querido, meu querido amigo, irmão, pastor, missionário, pregador da palavra, líder de departamentos, líder de célula, nunca pense que aquilo que você está trazendo da parte de Deus não está sendo ouvido. Aquilo com certeza está impactando o coração de alguém. Quando nós olhamos essa história, eu não sei se essa história é verídica, eu recebi no meu WhatsApp de um pastor da minha família. E eu me lembro que a gente sabe que muitas vezes isso acontece conosco, muitas vezes nós achamos que não estamos sendo ouvidos. Muitas vezes Satanás põe no nosso ouvido, olha, você está pregando à toa, não tem ninguém te ouvindo. Mas nós precisamos acreditar que onde nós fomos colocados, foi Deus quem nos colocou e Ele tem um propósito naquele lugar, através da minha e da sua vida. Não deixe que o inimigo venha soprar coisas ruins no teu ouvido e fazer você pensar que você não tem valor. Queridos, nós temos valor sim, um valor muito grande para Deus. Aquelas pessoas, mesmo que seja apenas uma história fictícia, mas eu creio que em algum lugar aconteceu alguma coisa pelo menos parecida. Pessoas que entram numa igreja muitas vezes com o intuito de até mesmo dizer assim, eu vou entrar naquela igreja e a hora que eu sair de lá eu vou tirar minha vida. E as pessoas saem dali muitas vezes totalmente transformadas. Eu já vi pessoas, comigo mesmo já aconteceu. Uma vez eu cheguei num lugar dentro do nosso ministério com a intenção de chamar aquele que era responsável por mim e dizer para ele, chega, eu não quero mais, eu não aguento mais. Mas no momento ali que nós estávamos ouvindo a palavra veio no meu coração de uma forma tão intensa que eu saí dali renovado. Eu falei, não, o que Deus tem para a minha vida é muito maior do que qualquer coisa que possa ter acontecido até agora. Deus tem algo na minha vida, querido. Deus tem algo na sua vida. Apenas entenda que você precisa, ouvir esses momentos dentro de você e saber que Deus é quem colocou aquela palavra. Se talvez você pensar que ninguém está te ouvindo, creia que tem gente sim te ouvindo. E eu queria deixar aqui algumas coisas que para nós, para mim, como pastor, e eu creio que para todo líder, isso aqui seria de muita importância, aquilo que essa lição, essa história nos traz como lição. Primeiro, exerça o teu chamado com dedicação e zelo. Não importa, querido, aonde você vai ministrar a sua palavra. Não importa a igreja em que você está colocado.
Creia que se Deus colocou você ali, Ele tem um propósito para a tua vida. Trate com muito amor, trate com zelo tudo aquilo que vinha ao seu coração para você transmitir à igreja. Não deixe que o inimigo venha soprar nos teus ouvidos que ali não é para você. Deus há de tirar você dali quando Ele achar que deve. Não somos nós que determinamos, eu vou sair porque eu não aguento mais ficar nesse lugar. Essa história que eu contei pode ser uma coisa fictícia, mas ela tem muito de verdade em tudo que a gente vê no dia a dia. Segundo, dê o seu melhor todos os dias, pois os piores dias, na tua opinião, talvez não seja na opinião de outras pessoas. Talvez aquilo que você entendeu que é o pior dia da sua vida, aquilo que você trouxe, causou uma coisa tremenda na vida de outra pessoa. Não podemos permitir que essas coisas venham se alojar em nossos corações. Como pastores, missionários, líderes, nós temos que saber limpar o nosso coração dessas coisas ruins. Terceiro, Deus usa circunstâncias ruins para produzir grandes vitórias. Deus permite acontecer coisas até ruins na nossa vida muitas vezes, para produzir grandes vitórias lá na frente. Talvez nós não entendamos na hora, mas nós estamos de alguma forma sendo preparados para receber algo maior, algo muito melhor. Então não pense que as coisas que estão acontecendo à sua volta, se talvez você entendeu que aquilo não foi tão bom, mas não pense que aquilo ali foi o pior dia da sua vida, o mais infrutífero. Pense que Deus está treinando você. Deus está te preparando para coisas muito maiores. E quarto, nunca pense que Deus não fez nada, mesmo que teus olhos não enxerguem. Eu passei por isso, como eu falei. Meus olhos não estavam enxergando que havia alguém naquele lugar que precisava daquela palavra e eu estava, de alguma forma, achando que eu estava perdendo o meu tempo. Não era isso que eu pensei, mas é isso que muitas vezes a gente vem no coração. Será que eu não estou perdendo tempo com essa pessoa? A minha esposa, muitas vezes, ela fala isso. Ela insiste com algumas pessoas e algumas vezes outras pessoas, até mesmo eu posso pensar, falo, poxa, acho que ela está se dedicando demais para essa pessoa e a pessoa não está dando ouvidos para ela. Mas lá na frente nós vamos ver o que é que Deus tem preparado. Em nome de Jesus, meu irmão, não abandone o seu ministério, não abandone aquilo que Deus colocou na tua vida. Deus colocou você num determinado lugar porque Ele quer que você seja frutífero ali. E talvez aquele dia que pareça que não foi tão frutífero assim, não entenda como sendo o pior dia da sua vida, mas entenda que é um dia de treinamento. É um dia em que você vai ser treinado de uma forma diferente. É um dia que você vai enfrentar uma luta diferente para que lá na frente você possa enfrentar lutas muito maiores. Amém, queridos? Quero deixar essa mensagem para todas as pessoas, mas principalmente para os meus irmãos queridos, pastores, missionários, líderes de todo tipo de igreja, departamento, não importa. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele possa usar a tua vida para abençoar a vida de outras pessoas. E que você nunca pense que você não é bom para aquilo que você está fazendo. Que você nunca pense que aquele teu dia foi infrutífero ou que aquele foi o pior dia da tua vida. Amém, queridos? Eu convido você a orar comigo nesse momento. Eu quero orar, entregar nas mãos de Deus as nossas vidas, sabendo que Ele tem coisas muito maiores para nós lá na frente. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, quero nesse momento te louvar e te agradecer por mais este dia, Senhor, por mais esta mensagem que vai sendo colocada por aqui e que vai chegar a muitas vidas. Eu peço em nome de Jesus que a tua bênção e o teu amor seja derramado na vida de cada um daqueles que estão assistindo aqui o nosso vídeo. Que mais vidas possam assisti-lo e que mais e mais o teu poder possa se espalhar no nosso meio. Senhor, obrigado por esse momento tão precioso, momento da tua palavra. Obrigado por cada vida que está nos assistindo e que aqueles, Senhor, que estão nos assistindo, mas que não te conhecem, que esta palavra possa tocar o seu coração e que eles possam buscar o conhecimento para buscar em ti aquilo que eles necessitam. Obrigado, Senhor, por mais um dia.
Que o teu poder e o teu amor sejam manifestos em nós. Que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes. Nunca falte sobre nós o óleo do teu Santo Espírito. É o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém, queridos? Agora não esquece, deixa aí o seu joinha. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Divulgue este vídeo para os seus contatos, para as suas redes sociais. Vamos ver se a gente consegue espalhar esse vídeo até para fora do nosso país. Se você tiver algum parente, algum irmão lá nos Estados Unidos, alguém lá em outro país, da Europa, da Ásia, Oceania, não importa qual continente. Se esse teu amigo, se esse teu parente está lá, ele fala a nossa língua, fala para ele nos assistir, fala para ele passar essa informação para outros que ele conheça. Vai ser muito bom para nós vamos poder estar crescendo. E o motivo da nossa busca de crescimento é para que a palavra de Deus seja semeada cada vez mais. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte beijo, um grande beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.